A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira um pai. Olha que história é essa. Um pai acusado de estuprar a filha de 3 anos de idade de Nova Iguaçu. A criança ficou meses internada. Eu não consigo descrever o que eu li sobre o estado de saúde dela. É grave. O preso é passista da Mangueira. A gente vai falar com a Marcele Borqueta, que tem outras informações do caso. Marcele tem um filhinho de 1 ano agora. Bate diferente a notícia. Todo mundo fica indignado. Mas depois que você vira mãe, esse tipo de notícia, eu juro pra você, meu lado mãe é maior que jornalista, eu não consigo ler. Quando eu vi os detalhes dessa história, pelo amor de Deus. Mais uma vez, boa tarde, amiga. Boa tarde, minha amiga. Pois é um crime bárbaro de quem deveria proteger, cuidar, amar. É difícil até de falar, Isabelle. Ele estuprou a filha de 3 anos dentro de casa. A mãe saiu para trabalhar, a mãe era porteira do prédio, saiu para trabalhar. Ele aproveitou a situação para estuprar a filha de 3 anos. O nome dele é Vinícius Alberto de Carvalho Teixeira. Ele tem 20 anos, foi preso hoje aqui na Delegacia da Mulher de Nova Iguaçu, a doutora Mônica Areal. Depois de meses de investigação, esse caso aconteceu em outubro, depois de meses de investigação, justamente para não acusar, é o pai, né, Isabelle? Para não acusar de forma leviana. Essa investigação demorou um tempo. Ele chegou a falar que não tinha feito nada, que ele estava sendo acusado injustamente. O caso foi o seguinte, a doutora pode me confirmar, ele estava em casa junto com a filha de 3 anos. A filha começou a sangrar, né? Apresentou um ferimento depois que ele cometeu esse ato. Ele foi chamar a mãe, foi junto a mãe e a madrinha até a casa. Viram que a criança estava com ferimentos na parte íntima, sangrando. Elas levaram até a UPA e da UPA foi para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde ela ficou internada 21 dias. Isabelle, doutora Mônica, boa tarde, parabéns pela prisão. Conta um pouquinho sobre essa investigação pra gente, de um crime bárbaro, né? Boa tarde, Isabelle. Eu devo te dizer, Isabelle, que eu não sou mãe de humanos e mesmo assim, mesmo sendo policial, estando acostumada às atrocidades do ser humano, esse caso ficou comigo como pessoal. Eu estou falando com você, eu estou emocionada, estou arrepiada e os ferimentos, o que passou essa criança é inominado. Só que a investigação teve que ser um pouco mais longa, porque a menina foi com o irmãozinho, que ela gostava muito, tinha muitas crianças, visitar o pai do irmãozinho. Então eu não sabia se quem tinha cometido o ato era o pai do irmãozinho ou ele. Então nós tivemos todo o cuidado de ver vários termos de declaração, várias testemunhas, inclusive a família deu todo o apoio, tá aqui a mãe, a avó da vítima, com a companheira dela, foram maravilhosos comigo e com a investigação. Então foi muito difícil, porque não dava para acusá-lo sem ter uma prova. A gente não pode botar um inocente na cadeia por um crime tão bárbaro. E ele é tão cínico que ele veio aqui e prestou declaração. E ele foi para as redes sociais dizer que foi comprovada a inocência dele. Não foi comprovada a inocência dele, ele só tinha dado um termo de declaração. Isso não comprovava nada, mas ele foi para as redes sociais dizer que ele era inocente e que a família era mentirosa. Inclusive, fizeram um registro de ocorrência por difamação contra a família da vítima. Eu tô chocada, doutora Mônica, chocada. Não é a primeira vez que a sua equipe, liderada por você, encara crimes tão absurdos e alguém tem que fazer um negócio como esse, porque não se pode deixar uma pessoa como essa em liberdade de maneira nenhuma, não só pela barbaridade desse crime, mas pelo risco que ela impõe a qualquer pessoa. Essa imagem é ele em frente à delegacia com o termo de declaração safado, sem vergonha, falando que inocentado e tudo mais. E tão importante a sua declaração e o seu cuidado, porque se duvidar, um cara como esse ainda poderia acusar o padrasto ou o pai do irmãozinho dela de algo tão absurdo, justamente porque ele é capaz de qualquer coisa, inclusive de cometer esse tipo de crime, o que se esperar. Então, tirar da sociedade um embuste como esse, porque os detalhes que a gente sabe, e eu acho que não é nem sadio pra gente declarar literalmente o que aconteceu, o que essa criança de 3 anos passou, é o mínimo que se tem, o que se pode fazer dentro da legalidade,
é justiça dele estar preso. Eu queria, Marcele e doutora Mônica, que a gente conversasse, se possível, óbvio que a doutora Mônica, com todo o seu cuidado em relação ao nome da vítima, uma criança, mas assim, ele tinha um comportamento, eu quero entender quem era essa pessoa, porque assim, é o pai da criança, você também não pode impedir de convivência. Olha a dificuldade que se tem, né, doutora Mônica, diante de casos como esse, né? Oi, Marcele. Marcele, tá colocando a escuta aí na mãe, né? A mãe tá colocando a escuta aí, enquanto isso a gente tá vendo as imagens dele, vivendo normal, doutor Carlos, ali, passista da Mangueira. Olha a cara de pau dele gravando em frente a Deus. A gente lá no nosso trabalho, a gente procura dar muita prioridade a esse tipo de ocorrência, estupros de mulheres e crianças, né, adolescentes. E todas as vezes que nós nos deparamos com essas situações, tem que ter um controle emocional, desculpa, faltou a palavra, um controle emocional muito grande. Porque quando você enxerga essa ocorrência, e às vezes a gente chega e pega as pessoas até com atos que lembram o estupro, etc. Quando você chega, você encontra fotografias, encontra material de criança, a vontade que tem é você perder a cabeça e fazer uma desgraça, tá, Isabela? Então, tem que ter muito controle emocional. Eu busco muito, sem brincadeira, Isabela, eu busco tem que ter muito controle emocional, porque ficar diante de um fato como esse... Não espera a ocorrência acontecer, a gente vai atrás, dá assessoramento. E a Mônica Arial, eu fiquei muito espantado agora, porque a Mônica é muito experiente, a Mônica está há muitos anos em porque os detalhes são terríveis. Ela faz um trabalho maravilhoso. Eu já tive a grande oportunidade, você me lembrou bem, de homenagear a Mônica com uma medalha, porque a Mônica tem um trabalho lindo. Quando ela fala de humanos, porque ela gosta muito de animal, né, ela trabalha muito com causa animal. Assim, eu fico até a voz emocionada, porque quando você vê um profissional de polícia como ela, emocionada, pô, você fica... Porque você não sabe, o detalhe tem... Agora a avó já tá na escuta da gente. Primeiro, assim, todo o meu coração com vocês, assim, esse cara que se apresentava, postava na internet, monstro, fazia parte ali, em algum momento dava algum indício em relação a esse absurdo que ele cometia? Boa tarde para a senhora. Isabelle, olha só, eu tô aqui com a avó da vítima, da menina de 3 anos, a Renata Aparecida. Essa daqui é a Luciana, ela é madrinha e companheira da Renata. Elas cuidavam da criança de 3 anos e aí depois elas entregaram, depois de um tempo, para a mãe ter essa responsabilidade, né, com a filha. O pai voltou para a mãe, então era uma família, né? Boa tarde para vocês. Renata, como é que hoje a menina ela está com uma família acolhedora? Você me disse que só consegue visitá-la em uma semana, né? Como é que foi primeiro? Eu quero saber como é que vocês encontraram a menina no dia. E esse sentimento, né? É um sentimento de revolta, né? Sim, a gente vê ela só quando eles marcam, né, uma vez por semana. E eu tô muito abalada, muito chateada, triste por ficar longe do meus pequenos, né? Porque a Ana é muito esperta e eu não me conformo a ele pegar e fazer isso. Minha filha chegou lá em casa, eu estava em casa, né? E ela chegou lá com a garota chorando. A garota só conseguiu olhar para mim, né? Quando eu cheguei perto dela e falei, Ana, ela olhou para mim e se acalmou, mas começou a gritar. Aí eu perguntei o que está acontecendo. Aí o Vinícius, né, conhecido como Mãozinha, ele chegou lá e falou assim, eu dei um banho nela, uma check-up geral. Aí eu, como assim uma check-up geral? Tem uma check-up geral nela. Aí aquilo me abalou, peguei ela, levei pro quarto com a minha filha, a madrinha. Né, mas ela não deixou eu ver as partes genitais direito. Né, só via assim por cima. E entendeu? A cena é horrível.
Eu não aconselho pra ninguém, entendeu? Essa brutalidade. Eu só quero justiça, né? E quero meus netos de volta. Isso que eu quero, porque ficar longe deles. Que desespero. Eu vou passar aqui pra ela, que ela fala melhor. Eu Sim, tô sem querida. condições direito. Sim, porque é um abalo para toda a família, Me desculpa, a gente sente a sua dor. É isso, Marcele, você falou uma coisa muito Pois forte. é. A gente sente a sua dor. Isabelle, Primeiro que assim, desculpa estar interrompendo vocês, só para dar um norte aqui das histórias, porque é muito complicado de falar, porque a descrição, a própria delegada, que está acostumada a ver tanta coisa, se emociona, entendeu? Porque é uma menina de 3 anos, gente, essa trilha não dá. São 3 anos, uma criança, um bebê. Você vê a forma como ela é entregue, como que ela foi, e depois todos os detalhes por parte do hospital, e que a gente não vai falar, é muito triste. E aí tem todo um processo agora, e que tem que ser, e a avó sente a dor e tudo mais, mas tem todo um processo burocrático, que daí é responsabilidade do Estado, para se ter um local saudável para essa criança e para o irmãozinho dela, voltar para esse seio da família. Por mais que a gente tenha muita dor no coração, a gente tem que ter parcimônia, porque é preciso um acompanhamento e é de responsabilidade do Estado a criança estar no bem-estar, por isso no local de uma família acolhedora, e mais, com trabalho psicológico que tem que ser feito para ela, inclusive para a própria. Você vê que a avó não esquece, a avó não consegue nem falar. Marcele, você está agora com a madrinha da vítima, né, que está mais em condições de falar, né, Marcele? tô. Isso. Pois é, Isabelle, a gente está aqui com a madrinha. Ela viu a situação, ela já conversou comigo. Ela falou que não foi a primeira vez que ela percebeu esses indícios no acusado, né, no pai da criança, né? Luciana, boa tarde. Essa situação é uma situação que deixa a gente muito mexida, acredito que com vocês também, mas vocês já tinham percebido e vocês já tinham alertado também a mãe da criança, né? Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Isabelle. Depois de muitos alertas, a mãe infelizmente alegava que era mentira da criança. Eu tenho a opinião seguinte: a criança, ela pode aumentar e ela não inventa. Coração de criança é a coisa mais pura que existe na face da terra. E com isso, devido a esses alardes que a menina dava, porque quando dizia, você vai ficar com seu pai, a menina começava a chorar, gritava, dizia que não queria ficar, só não falava porque ela se sentia ameaçada, porque todas as vezes que ela olhava para o pai, ela se sentia acuada. E isso a gente já estava começando a observar, mas infelizmente a mãe não enxergava isso. Infelizmente. Olha, Isabelle, isso é importante. Aqui eu quero, doutora... que... Peraí, Marcé, desculpa estar te interrompendo, mas eu quero que a doutora Mônica fale agora. Porque, assim, isso é muito importante. Quem tem o poder legal de manter é pai e mãe. Então, você pode ver e você pode conversar e a mãe não queria acreditar. A criança dá indícios. Henri Borel também não queria voltar para casa. Henri Borel vomitava, Henri Borel gritava de voltar para casa onde a mãe morava com o padrasto que acabou matando. Então são indícios que a criança, mesmo não falando, ela dá. Agora, doutora, vamos deixar bem claro para quem está assistindo a gente que mesmo se uma mãe diretamente não quiser acreditar que isso aconteça, qualquer desconfiança de avô, avó, tio, vizinho, procurar a delegacia, né, doutora? Exatamente. Inclusive, a mãe está sendo investigada. Eu pedi a prisão dela, mas os indícios me levam a crer que ela não é tão culpada como eu imaginava. A prisão dele se deu com a colaboração dela, uma colaboração decisiva na prisão dele. Decisivo também foi a colaboração da Luciana e da Renata. Então a família ajudou a polícia de uma forma assim indescritível. A mãe também. Eu conversando com ela, vi que ela também era meio manipulada por ele. Ele é muito manipulador e nós até acreditamos que talvez haja outras vítimas dele. Eu acho bem possível isso. Então que as pessoas entrem em contato, né?
com a delegacia. Pelo amor de Deus, denuncie. Olha, cara de pau ainda gravando. Marcelo, você tem alguma última informação? Doutora, obrigada, doutora Mônica. Mais uma vez, parabéns. Sou muito fã do trabalho da doutora Mônica Arial, toda a equipe que estão fazendo por lá na DEAN. E a gente precisa desse tipo de equipe em determinadas delegacias. Acho importante. Marcelo, você ia falar uma última informação, diga. Pois é. Pois é, Isabelle, não, agora eu quero fazer uma declaração também pessoal. Eu tenho um filho de 11 meses, eu não imagino a dor que essa família está sentindo nesse momento, assim. Eu não imagino que nada aconteça. É um bebê, 3 anos, ela é um bebê. Como pai que deveria proteger, cuidar, zelar, conseguiu fazer isso com essa criança. Esse pai já dava indícios, né? Ele não assumiu a criança assim que ela nasceu, a mãe ficou grávida, ele não assumiu, outra pessoa assumiu no lugar dele. Eles tinham se separado, tanto que a mãe tem um bebezinho de 2 meses com uma outra pessoa. E há pouco tempo eles estavam juntos de volta e ele fez essa atrocidade com a própria filha. Eu não imagino a dor que elas estão sentindo. Agora a criança de 3 anos está numa casa acolhedora, onde ela não conhece ninguém, Isabelle. Imagina como está a cabeça dessa criança nesse momento, Isabelle. Amiga. A avó e a madrinha, elas vão visitá-la uma vez por semana durante 1 hora, Isabelle. É uma situação bem complicada para você. Enfim, você também imagina como é, porque você é mãe, você sabe como é essa dor, sabe? A doutora Mônica Arial falou uma coisa, basta ter empatia de você ter a noção do que é se tratando de criança. Então, assim, a gente fica muito consternada, é uma história muito difícil até para contar. É uma história difícil, óbvio, para a família em si, para a avó, para a madrinha que estão passando e se sentem impotentes diante de querer proteger e estar com a criança. É uma situação muito complicada para a delegada investigar e apurar, porque é muito fácil você ir pelo caminho mais fácil, se foi o padrasto, tinham 2 vertentes ali muito sensíveis, depois ainda se deparar com a história, se deparar com o monstro, com o manipulador, muito bem dito pela doutora Mônica, pegar e também investigar a mãe, qual é a responsabilidade, ou a responsabilidade direta, ou a omissão, entre aspas, em relação ao ataque macho do lado, isso vamos ser bem direta, para você ter uma noção de campo de segurança, porque para essas 2 crianças, estamos falando de uma criança de 3 anos que sofreu todas as atrocidades possíveis, que não vamos falar aqui, mas se você imaginar, é pior do que você imagina, e um bebê de apenas 2 meses. Obrigada, doutora Mônica, obrigada, Renata, obrigada, Marcele, pelas informações, que brabeira. Mas a equipe da doutora Mônica também, né? Que tem que respirar fundo, hein? Aí, ó, se dava uma de garotão da Mangueira, aí, ó, cara do carnaval, né? Ou aí gravando, botando a declaração, botando na internet. 1h05. Diabo.